Quando a gente olha para o passado, eu lembro que lá atrás o CDS da Petrobras, né, que é uma medida de risco ali para o que os credores estavam vendo a Petrobras, começou a subir bastante. Isso começou a afetar o CDS do Brasil. Né? Afinal, acionista majoritário, tem ali a participação relevante numa das empresas mais endividadas do mundo na época, começa a afetar a credibilidade do acionista majoritário, que era o governo brasileiro na época. E teve uma recente fala do atual ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, que ele comentou que a Petrobras ela deve também focar em dever social. E como é que o que seria a Petrobras focar nesse dever social, né? Na visão do ministro, óbvio. Eu acho assim, tem membros do governo, inclusive o ministro de Minas e Energia, que falam coisas assim que eu não consigo entender, entendeu? Tipo assim, a empresa não pode dar lucro, né? Cara, por que não pode dar lucro? Eu acho que empresa de petróleo tem que dar lucro. Se a empresa de petróleo não dá lucro, tem um problema sério, né? Até porque a empresa de petróleo, que o pessoal fala, é a melhor, bem administrada, é o melhor negócio do mundo, mal administrada é o segundo melhor negócio do mundo. E eu falo que o terceiro melhor negócio do mundo é a Petrobras. Então, assim, então é isso. Agora, aí fala, não tem que pagar dividendo, não é porque... Eu já te falei aqui nessa conversa nossa de hoje, fazer política social com preço de gasolina não funciona. A Venezuela está aí para mostrar isso, entendeu? Lá é de graça a gasolina, de graça o diesel, e está numa situação social que todo mundo quer sair da Venezuela, todo mundo está imigrando para o Brasil, para outros países, entendeu? Então, assim, política social de empresa, qualquer empresa faz política social gerando emprego, pagando imposto, no caso do petróleo, pagando royalties, isso é política social. Então, assim, vai fazer o quê? Vai obrigar a Petrobras a investir olhando outra vez para a taxa de retorno política e não para a taxa de retorno econômico, como aconteceu no passado, vai dar problema. Esse negócio de outra vez. Você agora está vendo na Petrobras que voltamos àquela história de diversificar investimento, né? Quando a Petrobras estava com a dívida lá dos 130 bilhões de dólares, que tecnicamente era uma empresa quebrada, né, você veio e teve um programa de disciplina de capital, com Pedro Parente, programa de desinvestimento, né, vender ativos que não eram do core business da empresa. Você teve lá a política da paridade de importação. E a gente deu sorte de recuperar a Petrobras rápido, porque o preço do petróleo voltou a subir. Então foi mais rápida a recuperação do que se imaginava. Imagina, se o preço do petróleo não sobe, ia demorar muito mais tempo para pagar essa dívida dos 130 bilhões de dólares e a Petrobras voltar a ter, né, indicadores econômicos financeiros similares às outras empresas, aos seus pares da indústria de petróleo. Mas, enfim, a gente conseguiu. E focou o negócio aonde? Focou no negócio que ela sabe fazer, que é explorar e produzir petróleo. E o resultado foi excelente. Então, agora o que está acontecendo? Você volta outra vez para aquela política de diversificação. Quer dizer, você pega o plano de investimento que foi aprovado no final do ano passado, você repara o seguinte, o EIP na exploração e produção continua em termos nominais a ser o que recebe maior investimento, mas percentualmente caiu. Por quê? Porque ela quer voltar a investir em refino. Exemplo, refinaria Abreu e Lima, que deu um prejuízo gigante. Então agora vamos continuar dando prejuízo mais ainda. Entendeu? Então, exemplo, outra vez que eu falei aqui, vai querer investir em fertilizante. Exemplo, investir em energia renovável. Então você começa a afastar a Petrobras do core business dela. Imagina o seguinte, eu acho que um grande desafio que a Petrobras tem agora é a margem equatorial, né? Também é uma discussão gigante aí com o Ministério do Meio Ambiente. Mas a Petrobras é a favor, tem que ser mesmo. A própria nova presidente falou, nós temos que explorar a margem equatorial, está certíssima. Agora, tem que ter dinheiro para isso, né? Então, se você começa a investir em refino, investir não sei aonde, você vai ter menos dinheiro para usar numa exploração e produção. Se o petróleo der uma caída de preço, a gente pode voltar àquela situação do passado de endividamento. O que aconteceu lá atrás? Você subsidiou a gasolina, você investia tinha a PBio, a Petrobras Biocombustível, tinha não sei o quê. Então o dinheiro que sobrava não era suficiente para eu botar para explorar o pré-sal, que é capital intensivo. O que eu fiz? Peguei dinheiro emprestado, aí vem a dívida dos 130 bilhões de dólares. Fora, quer dizer, aquele negócio a gente fala, investir em coisas que não tem nenhum senso econômico, né? Tem senso político, mas não senso econômico. Ia fazer refinaria no Maranhão, refinaria no Ceará, era o Comperj, enfim, era Sete Brasil, de estaleiros virtuais.
vamos voltar a essa história, vamos voltar a isso, não vai dar certo outra vez, entendeu? Então, eu acho assim, vamos focar no que a Petrobras sabe fazer, que é explorar e produzir petróleo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente sabe que vai dar certo. A gente sabe também que não vai dar certo fazer aquela coisa de diversificar investimento. Mas parece que a gente está indo nesse caminho. Eu acho que é um caminho que vai dar problema. Não tem como não dar problema, entendeu? Sim. Nesse ponto da taxa de retorno política versus a taxa de retorno econômico-financeira, a gente pode entender, então, que essa discussão que a gente teve recentemente, né, dividendo ordinário, o governo querendo que fosse esse, diretoria executiva falou, não, metade, o minoritário falou, não, é para distribuir tudo. Se tivéssemos uma gestão muito mais focada na taxa de retorno econômico-financeiro, esse minoritário talvez estivesse muito mais disposto a acompanhar nesses investimentos mais focados na taxa de retorno econômico-financeiro, e ele fica muito mais, né, arredio, justamente porque ele está vendo, não, o cara está preocupado com o capital político dele, não em tornar a empresa efetivamente lucrativa. A gente pode compreender isso, então. Com certeza, exatamente isso. O medo do acionismo minoritário é que você use o dinheiro para investir, né, em setores que não têm a taxa de retorno adequada para uma empresa de petróleo. Eles já viram que aconteceu isso no passado, né? Então, vamos repetir o erro. E o problema todo é o seguinte, como eu te falei, o governo ele usa a empresa como se fosse só dele. Há um desrespeito ao minoritário, né? Ele finge que o minoritário não existe, né? E o minoritário tem que ficar ressabiado. Pô, tudo bem, não vai me pagar o dividendo todo, aí vai fazer uma reserva de capital, essa reserva de capital vai servir para levantar dinheiro no banco, para investir aonde? Então, o minoritário começa a ver que não tem transparência, né? Nos investimentos que vão sendo feitos pela empresa, né? E tudo isso ele fica preocupado de dar aquela situação que já deu no passado, entendeu? Então, como você falou bem, se fosse uma empresa que realmente tivesse preocupado de verdade com o lucro, né, o cara ficava menos preocupado. Pô, não, peraí, qualquer investimento que vai ser feito vai ser discutido aqui no Conselho de Administração e a regra é transparência. E a regra é a gente investir onde dá lucratividade efetiva de acordo, né, com o mercado de petróleo e gás natural. Isso é que a gente não está vendo. E realmente aí nesse ponto é que o minoritário fica preocupado. Agora, volto a te dizer, por enquanto, né, o mercado aí não está tão preocupado, porque o petróleo está a 80, 90 dólares, cara. 80, 90 dólares aceita desaforo, entendeu? Agora, aquele negócio, você poderia estar ganhando mais. Mas, enfim, é o que tem para hoje, né?